Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um livro que eu li, A Pérola que Rompeu a Concha, que é da Nadia Hashimi, da editora Arqueiro. Eu li em e-book, então tá no celular, por isso que não tá aqui para eu mostrar para vocês. E é um livro que faz parte do meu projeto literário desse ano, que é Conhecendo Outras Culturas através da Literatura. Então, é um livro que não estava na minha lista, mas que quando eu vi um pouquinho mais sobre ele, e eu já tinha esse livro na biblioteca do meu e-book, eu pensei, então é ele que eu vou ler, porque eu ainda não li nada sobre o Afeganistão. E esse livro fala bastante sobre a cultura afegã, né? Então a gente vai conhecer bastante sobre o Afeganistão e eu achei o máximo isso de conhecer sobre o Afeganistão. Então eu vou falar um pouquinho das coisas que tem no livro, e eu achei interessante gravar o vídeo, que daí, né, é muita coisa para falar. Então, para eu escrever, eu não ia conseguir fazer uma resenha muito compacta e eu ia continuar nos comentários e eu não acho legal. Então, eu resolvi gravar esse vídeo. Então, vamos lá. A primeira coisa que me chamou muita atenção no livro é que é assim, a história ela é narrada em duas linhas temporais. Então, tem o presente agora, que está acontecendo com a Raima e as suas irmãs, né? E no desenrolar da história da Raima, a Raima vai descobrindo com a tia dela a história da Shekiba, que é a trisavó dela, tataravó dela, e que ambas as histórias a gente vai vendo que é a história de luta feminina em um país que é tão machista, em um país que até hoje muitas mulheres lutam por direitos assim que pra gente a gente nem fazia ideia disso que elas lutam. Então, é muito interessante ver essas duas linhas temporais assim e como uma tá junto com a outra, né? Faz parte uma da outra. Como Shekiba há um século antes assim tá fazendo história para Raima, né? Então a gente vê que a luta delas é quase a mesma, em diferença de um século, que não mudou muita coisa. Então, assim, Shekiba, né, ela perdeu a família dela por um surto de cólera que teve no Afeganistão e que ela sobreviveu. Então, e ela é uma sobrevivente porque assim, ela ela tinha uma deficiência física, ela tinha o rosto queimado e então a avó dela, né, mãe do pai dela, achava que era um castigo de Deus, que ela era um castigo de Deus, né, de Alá, enfim. E ela vai em busca, ela sobrevive. Tem hora que ela quer desistir, mas ela não desiste. Então, e ela reconstrói a vida dela, lutando por ela mesma, né? E Raima, a gente vê a Raima no Afeganistão, é difícil uma menina até hoje conseguir estudar. Então, assim, a Raima e as irmãs dela iam para a escola esporadicamente, não era sempre que elas iam na escola. Tinha um pai que era viciado em ópio, né? Então, ele gastava o pouco dinheiro que eles tinham em ópio. E ela se vê ali numa família onde não tinham meninos, não tinham garotos, então era ela, mais as irmãs, todas meninas. Então, uma cultura já antiga no Afeganistão
e que eu li algumas reportagens que essa cultura existe ainda, é o costume Baixa Poche. Não sei se eu estou falando certa a pronúncia, mas é Baixa Poche. E o que vem a ser isso? São mulheres que a família mesmo, o pai e a mãe, eles vestem essas meninas de garotos. Para quê? Para que essas meninas possam estudar, para que essas meninas possam sair na rua, por exemplo. A mãe da Raima, ela não conseguia sair de casa para ir no mercado comprar o que estivesse faltando. E como ela tinha um marido, né, viciado em ópio, quase nunca ele estava em casa, e quando ele estava em casa, ele estava usando a droga, estava se drogando. Então ela precisava de alguém que saísse. As meninas não podiam sair de casa nem para ir ao mercado sozinhas. Então, um jeito foi vestir a Raima de menino. Assim ela poderia ir continuar os estudos, assim ela poderia ir no mercado, comprar alguma coisa que estivesse faltando. Assim ela poderia brincar na rua com outros garotos, o que não acontecia quando ela estava de menina. E o costume lá é assim, as meninas podem se vestir de meninos até a puberdade, que é a idade de se casar. Então, por exemplo, a Rainha e as irmãs dela se casaram com 13, 14 anos, uma tinha 12 anos. E, né, e é um costume que acontece ainda, tá? De meninas que se vestem de meninos para poder continuar assim a vida. E até trazer dinheiro para casa, porque daí assim, vestido de meninos, elas podem trabalhar, o que de menino não pode. Então, e ela vai até que o pai resolve casar as 3 filhas de uma vez, né? Ela e as 2 irmãs, só as 2 menores, crianças ainda que não. Mas o pai decide casá-las para conseguir um dinheiro, né? Que ele estava precisando de dinheiro. E aí começa outra luta da Raima, porque ela é a 4ª esposa do marido dela. E lá no Afeganistão é assim, eu fiquei muito impressionada quando eu li, porque é assim, a mulher lá, ela não tem uma família. Então, por exemplo, ela faz parte da família do pai e da mãe até o casamento. Após o casamento, ela faz parte da família do marido. Então, ela tem que obedecer o marido, tem que obedecer a sogra e as outras esposas, no caso, porque ela era a 4ª esposa. E muita coisa vai acontecendo com a Raima. E a gente vê que a força que tem a Raima, a força que ela tem para sobreviver, né, com coisas que não são fáceis no Afeganistão. Então, outra coisa que eu não sabia, por exemplo, no Afeganistão, que tem uma parte que a Raima, ela vai para Cabul, que lá tem a primeira esposa do marido dela, ela ganhou uma eleição, então ela tá lá na legislação, né, para votação, mas ela ganhou por causa do marido dela. E ela não tem escolha própria. Então ela tem que votar no que o marido dela fala para ela votar. E daí eu fui procurar, e sim, existem casos assim no Afeganistão, onde a mulher ocupa uma cadeira, né, lá, mas do mesmo jeito existem pessoas lá dentro que estão olhando aquelas mulheres, vendo o que elas estão fazendo. Então, foi isso que aconteceu com essa esposa, a primeira esposa do marido da Raima. E a Raima é convidada para ir para lá por ela, porque a Raima é a única que sabe ler e escrever, né? Que ela teve a oportunidade de ir para a escola por ela ter se vestido de garoto. E a Raima vai. Mas a Raima não é igual ela, de ouvir tudo e ficar calada. Ela tem as escolhas dela, ela tem os pensamentos dela, ela tem coisa que ela vê que não tá certo. E a Raima tenta fazer alguma coisa. Então, assim,
É uma história cativante, emocionante, muito bem escrita, e é muito legal quando ela vai por essas duas linhas temporais, que a gente vê que há um século atrás no Afeganistão muita coisa ainda não mudou, tem muita coisa para mudar, mas que a gente percebe que as mulheres lá estão tentando mudar muita coisa. Então, muito legal conhecer o Afeganistão. Eu gostei muito de embarcar na cultura afegã. Tem outros posts aqui no Instagram, então se você quiser ver, vai procurar lá do projeto. Tá super legal. E é isso, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário para mim, que se eu não souber responder, eu vou procurar para você. Se você tiver alguma curiosidade do Afeganistão, escreve aqui para mim também, que eu vou ler e vou adorar saber mais curiosidades do Afeganistão. E se prepara, porque logo logo eu começo o próximo livro desse projeto literário, tá bom? Eu conto com você aqui. Tchau, tchau!